meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar juntos nas profundezas da palavra para entender uma história, uma história de fé, de rebeldia e de um milagre extraordinário lá do livro de Números. Já pararam para pensar num tempo de tanta briga, tanta contenda, que só um sinal vindo direto dos céus poderia trazer a paz? Pois é. Preparem o coração, porque a gente vai explorar a poderosa história da vara de Arão. Para a gente sentir a glória do milagre, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. O povo de Deus, Israel, estava, num estado de rebelião aberta. O deserto estava testando todo mundo, a fé começou a fraquejar e a murmuração, a queixa contra os servos do Senhor, Moisés e Arão, era como um veneno se espalhando no meio do povo. Entendam bem, não era uma simples insatisfação, não. Era uma afronta direta à escolha soberana de Deus. O que estava em jogo aqui, meus irmãos, era a própria alma da nação. Quem é que tinha unção para se aproximar do Santo dos Santos? Quem era digno de ministrar diante do Altíssimo? Esse veneno da dúvida, da cobiça, ele precisava de um antídoto. E esse antídoto, ele não viria de mãos humanas, mas do trono da graça, do próprio Deus. E aqui está o centro de toda a confusão. Era inveja. A inveja que corroía o coração dos líderes das outras tribos. Eles cobiçavam a unção sacerdotal que Deus tinha dado à casa de Arão, da tribo de Levi. Eles olhavam para o que era sagrado não com reverência, mas com desejo de poder. Era, na verdade, uma batalha espiritual para tentar tomar aquilo que Deus, e somente Deus, havia designado. Mas glória a Deus, porque Ele nunca abandona o seu povo no meio da confusão. O Senhor intervém. Intervém com poder, com majestade. Ele decreta uma solução que ia calar toda e qualquer dúvida. Não ia ter debate humano, nem votação falha. Não, seria um teste divino, um sinal sobrenatural para que toda a nação visse e tremesse diante da sua vontade soberana. E olhem só a sabedoria e a justiça de Deus no método que Ele usou. Ele estabelece um teste puro, transparente, um cajado para cada tribo, com o nome do seu líder ali, gravado. E a vara de Arão estaria entre elas, representando a tribo de Levi. Todas elas seriam colocadas no lugar mais santo, diante da própria presença do Senhor. Ali, onde nenhuma mão humana poderia interferir ou, quem sabe, manipular o resultado. E aqui vem a promessa, o critério divino que, vamos combinar, desafia toda a lógica humana. A vara do homem que eu escolher, diz o Senhor, brotará. Imaginem isso, um pedaço de madeira seca, morta, ia receber o sopro da vida. A tensão no ar devia ser palpável. Qual cajado iria florescer? A resposta de Deus estava prestes a silenciar toda a rebelião, e para sempre. Então, com obediência, Moisés cumpre a ordem do Senhor. As 12 varas, que eram os símbolos da autoridade aqui na terra, são depositadas na santa presença de Deus, bem em frente à Arca da Aliança. Tentem imaginar o silêncio solene dentro do tabernáculo naquela noite, guardando um veredito divino que ia mudar tudo na manhã seguinte. E quando a manhã rompeu, Moisés entrou na tenda do testemunho, e o que os olhos dele viram foi algo que desafia a razão, que transcende toda e qualquer expectativa humana. Ali, naquela quietude sagrada, o veredito de Deus se manifestou. E de uma forma gloriosa e inconfundível. Irmãos, a vara de Arão não apenas brotou, foi um milagre em cima de milagre. Em uma única noite, aquele pedaço de madeira morta reviveu. Brotaram folhas verdes, depois surgiram botões de promessa, aí desabrocharam flores de pura santidade e, aleluia, amêndoas maduras se formaram. Foi uma explosão de vida divina, o poder da ressurreição ali, manifesto num cajado. O contraste era uma coisa divina, absoluto, inegável. De um lado você tinha 11 varas secas, inertes, exatamente como sempre foram. Do outro, a vara de Arão, pulsando com a vida abundante de Deus. A mensagem que vinha do céu não podia ser mais clara. A escolha do Senhor foi selada não com palavras, mas com um milagre vivo. Agora, diante de uma maravilha dessas, uma pergunta surge no nosso coração, não é mesmo? O que esse milagre espetacular realmente significava? Qual era a mensagem profunda que Deus estava gravando na alma do seu povo através daquele sinal tão vivo?
Pois bem, o milagre confirmou, com o selo celestial, uma instituição divina, o sacerdócio levítico. A partir daquele momento estava decretado, e não pela vontade dos homens, mas pelo poder criador de Deus, que a tribo de Levi, através da linhagem de Arão, carregaria a santa responsabilidade de ministrar diante do Senhor. E cada detalhe desse milagre, amados, é um sermão. Pensem comigo. Os brotos são a nova vida que só Deus pode dar, a sua escolha soberana que traz vida da morte. As flores nos falam da beleza e da santidade do serviço ao rei. E as amêndoas maduras? Elas são o fruto de uma liderança ungida, uma liderança que alimenta, que sustenta e que abençoa o povo de Deus. Então, o milagre aconteceu, a murmuração parou e a escolha foi confirmada. Mas a história, ela não acaba aí não. Deus, na sua infinita sabedoria, quis que o poder daquele dia ecoasse através das gerações como um memorial eterno da sua soberania. Aquele cajado milagroso não foi descartado de jeito nenhum. Pela ordem de Deus, ele foi colocado de volta, lá diante da arca, para ser um testemunho perpétuo, um memorial da graça de Deus que escolhe e capacita e, ao mesmo tempo, um aviso muito sério contra o veneno do orgulho e da rebelião. E qual foi a reação do povo? Toda aquela queixa, aquela murmuração acabou. E deu lugar a um temor santo, avassalador. Diante da vara que floresceu, eles sentiram na alma o peso da glória e do poder de Deus. Finalmente eles entenderam a gravidade que é desafiar o Deus vivo. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, encheu o coração deles. Essa história, de milhares de anos, ela ecoa até hoje em nossos corações com uma verdade gloriosa. Sim, mesmo no meio da nossa rebelião, da nossa dúvida, do caos, a mão poderosa de Deus pode trazer ordem e pode fazer florescer vida onde só existe morte. Que a gente possa crer que o mesmo Deus que fez a vara de Arão florescer pode trazer vida abundante e fruto para as áreas mais secas da nossa vida. Meditem nessa verdade poderosa.